Ezequiel capítulo 37, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Não deixa nada nem ninguém tomar tua atenção agora, viu? Evita conversar, mesmo você entre casal. Foca naquilo que Deus vai falar aqui agora, senão de repente você está conversando, você distrai o irmão de trás. Às vezes uma palavra, uma revelação, uma frase que ele precisava ouvir que ia mudar a vida dele. Então, foca aqui agora. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, meu Deus, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que o número dos ossos eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos, sem esperança. E então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, só tu sabes se pode ou não. Diga amém. Glória a Deus. Só esses 3 versículos aqui é o suficiente. Deixa eu falar algo com você aqui. Repare que não foi Ezequiel que estava querendo ir para o vale. Ezequiel não disse em momento algum aqui no texto: Senhor, pega na minha mão e me leva até o vale. Não foi ele que fez isso. E olha que interessante, além de Ezequiel não pedir para ir para o vale, dá para perceber no texto também que Deus também não perguntou para ele se ele queria ir. Deus levou e pronto. Está entendendo? Porque Deus não tem que perguntar nada para nós. Quando Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele leva e pronto. Se é para o vale, se é para o deserto, se é para o estreito, eu não sei o nome que você quer dar. Então perceba que foi a própria mão de Deus aqui que conduziu Ezequiel até aquele vale. E quando chega no meio do vale, o texto vai dizer que Deus faz ele andar ao redor, em volta dos ossos. Tem muitos detalhes aqui, muitas revelações. E eu vou devagar que eu quero que você entenda aqui. E ao andar ali então, Ezequiel, ele percebe que os ossos que estavam ali naquele vale não estavam apenas secos. O texto diz que eles estavam sequíssimos, esturricados, sem esperança nenhuma de vida. E olha que interessante, Deus leva ele para dar uma volta no vale com um objetivo. Deus levou ele ali para que ele fizesse, sabe o que? Um diagnóstico daqueles ossos. A intenção de Deus, meu Deus, é que ele fizesse uma análise do tamanho do problema que estava ali. Então olhe para mim. Deus essa noite, através dessa palavra, e com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai levar cada um de vocês aqui a dar uma analisada nesse vale que você está passando aí. Porque o objetivo de Deus é que você faça um diagnóstico dessa situação, que você analise a gravidade desse problema. Analisa aí agora, aproveita rapidinho, você é bom de pensamento, analisa aí esse vale que você está passando. Pensa no seu problema agora, faça um diagnóstico desse problema. Olha o tamanho da causa. Isso, analisa mesmo. Porque depois que Ezequiel fez o diagnóstico e analisou, sabe o que aconteceu aqui? Logo em seguida Deus fez uma pergunta para ele. Que pergunta, Danilo? A mesma pergunta que talvez está fazendo para algum de vocês agora que analisou o problema. Poderá reviver esses ossos? Poderá reviver esses ossos? Na sua opinião, Ezequiel. Ezequiel é você hoje. Na sua opinião, Ezequiel, o Senhor está te perguntando hoje, essa situação que está diante dos seus olhos, você acha que dá para reverter esse quadro? Você acha que dá para mudar esse cenário aí, Ezequiel? E o mais interessante aqui é que Ezequiel poderia ter respondido: sim, Senhor, eu acredito que tenha sim. Ou se não, ele podia ter respondido o seguinte: Senhor, na minha opinião não tem, é irreversível, aos meus olhos que sou humano, não tem jeito de mudar essa situação. Aos olhos humanos, impossível.
Mas Ezequiel foi muito inteligente, igreja. Ele foi muito sábio, esperto, porque olha a resposta que ele deu para Deus: Deus, Senhor, só Tu sabes se pode ou não. Diga glória a Deus. Só Tu sabe se pode ou se não pode, se vai dar certo ou se não vai. E Deus gostou da resposta dele, sabe por quê? Porque quando ele fala esse só Tu sabe se pode ou não, Deus viu sinceridade no coração dele. Deus viu sinceridade no coração de Ezequiel. E quando Ezequiel deu essa resposta para Deus, perceba que, ó a sequência do texto, na mesma hora, quando ele dá essa resposta para Deus, Deus deu uma direção para ele. Deus disse para ele: então agora profetize para esses ossos. Olha para cá, dependendo da resposta que você der para Deus hoje, Deus vai te dar uma direção que vai mudar a realidade desse cenário. Dependendo da resposta que você der para Ele, Ele vai te dar uma direção que vai virar o cativeiro. Dá um glória a Deus aí, irmão. E a direção que Deus deu para Ezequiel aqui foi para que ele profetizasse para aqueles ossos. Olha que interessante. E como Deus sempre é sempre muito claro quando Ele dá uma direção para nós, sim ou não? Deus é muito claro. Quando Ele dá uma direção, Ele deixa ali de forma clara o que a gente deve fazer. E Deus dá a direção certinho como Ele devia profetizar. Deus fala assim para ele: Ezequiel, diga para esses ossos, para a sua situação aí, que dê atenção, que ouça a palavra do Senhor. Fala com o teu problema hoje, irmão. Fala para ele assim, ó: o problema, ou enfermidade, ou vício maldito que entrou no meio da minha família, ou problema no casamento, escuta bem, dê atenção na palavra que o meu Deus está me dando hoje. Dê atenção na palavra do meu Deus. Olha o detalhe da revelação, versículo 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Você percebe que até a vontade de profetizar não nasce no nosso coração, nasce no coração de Deus. Continuando, ó. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Tenta imaginar a cena, gente. Um barulho de ossos que batiam contra outros ossos, se juntando cada osso no seu próprio osso. Você consegue entender o poder disso? Cada osso se mexendo, e vai no esqueleto e bate de cá, e o fêmur encaixa aqui, falou: esse aqui não é meu corpo não, é outro. E cada osso achando o seu próprio osso. O que eu quero dizer para você? A pergunta é: houve ruído depois que Ezequiel profetizou, ou enquanto ele profetizava? Responde aí para mim. Depois que ele profetizou, ou enquanto ele profetizava? Enquanto ele profetizava. Então você percebe que Deus não esperou nem Ezequiel acabar de profetizar para começar a agir na vida dele, igreja. Entenda o que Deus está falando com você aqui, Ezequiel. Aleluia. Deus já começou a agir imediatamente, na mesma hora, a partir do momento que ele decidiu abrir a boca e profetizar contra aquilo. Deus começou a agir no mesmo momento que ele começou a profetizar. Irmão, tem dias que a mensagem aqui é assim, ó: hoje depois do culto você vai ver o que Deus vai fazer. É assim ou não é? Tem dia que é assim, né? Daqui por esses dias até o final desse mês você vai ver o que Deus vai fazer. Mas a mensagem hoje aqui, ó, não é depois do culto. Deus está dizendo: hoje é durante. Hoje é durante. Enquanto você glorifica, enquanto você profetiza, Deus vai operando lá fora, meu irmão. Deus não vai nem esperar acabar esse culto hoje para começar a agir na sua vida. Então olha aqui, se eu fosse você, eu já ia colocando expectativa no seu coração, eu já ia profetizando, glorificando a Deus, porque durante, aleluia, durante o culto hoje, enquanto você adora, enquanto você glorifica, Deus já está trabalhando lá fora. Deus já está entrando lá onde você não pode entrar. Ele já está entrando no meio da família, resolvendo aquela intriga. Ele está indo lá na sua casa agora, aleluia. Ele está entrando no fórum onde você não tem poder de mexer em nada. Ele está olhando lá agora e vendo o que é direito conquistado seu, aleluia. Deus está trabalhando, igreja. Enquanto você interage com essa mensagem aqui hoje, você não tem noção do que Deus está fazendo lá fora. Você não imagina o que pode estar acontecendo nesse exato momento agora, aí na sua saúde, enquanto você glorifica a Deus, no meio da sua família,
na empresa, nos negócios. Aquela porta que estava fechada e não se abria, nas oportunidades que você precisa e não aparecia. Meu Deus, eu creio que algo já está acontecendo aqui, porque Deus não trabalha no processo, depois do processo, Ele trabalha durante, é no meio do processo. E olha que interessante, a primeira coisa, eu não sei se o fogo está forte aqui, mas está calor, hein? Glória a Deus. A primeira coisa que Ezequiel viu Deus fazer no meio daquele vale, presta atenção nisso. A primeira coisa que ele viu Deus fazer no meio daquele vale, não foi crescer nervo. A primeira coisa que ele vê Deus fazer ali, não foi crescer tendão, não foi crescer músculo, não foi nem cobrir de pele. A primeira coisa que ele viu Deus fazer no meio daquele vale, sabe o que foi? Juntar os ossos. Juntar os ossos. E aqui Deus estava falando para Ezequiel, o mesmo que está falando para alguém aqui hoje, antes de fazer crescer algo na sua vida. Meu Deus, antes de fazer crescer tendão, músculo, pele, vou clarear para você, antes de fazer crescer a empresa, os recursos financeiros, Deus está falando, eu preciso primeiro arrumar a bagunça. Eu preciso primeiro colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Quem está entendendo? Eu preciso organizar algumas coisas. É isso que Deus está falando aqui. Antes de fazer crescer aquilo que você tanto quer que cresça, Deus primeiro vai colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. E quer saber? Enquanto você glorifica Ele aqui hoje, já está colocando as coisas no lugar. Entendo o que a palavra está dizendo aqui, igreja. A bagunça que o diabo tentou fazer na sua vida, Deus está dizendo, eu vou arrumar. A bagunça que o diabo tentou fazer no seu casamento, numa área da sua vida, Deus está falando, eu vou consertar. Sabe para quê? Para que o meu nome venha a ser glorificado na sua vida. Ah, meu irmão, se prepare. Se prepare para ver Deus ajustando algumas coisas na sua vida. Algumas coisas que você sabe que estava fora do lugar aí. Deus, nesse exato momento, Ele pode estar, enquanto você glorifica aqui, Ele pode estar ajustando algumas coisas lá no meio da sua família. Ele pode estar visitando agora um coração de pedra daquele teu parente, que a Bíblia fala que Ele tira um coração de pedra e coloca um novo de carne. Ah, meu Deus, Deus pode estar entrando agora no seu casamento, no seu trabalho, dando um fim naquela perseguição, naquelas afrontas, sabe? E quando você crê, irmão, que Deus está ajustando algumas coisas, não assusta não, viu? Não assusta não, se por esses dias, aleluia, algumas coisas que estavam em oculto aparecer diante dos seus olhos. Não assusta não, se por esses dias aquilo que estava escondido, Deus revelar para você. Não assusta não, deixa Deus ajustar. É Deus que está colocando as coisas no lugar. Versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito dEle, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Outro detalhe aqui, Deus não deixou Ezequiel num canto do vale. Pega isso aqui. Deus leva ele para o meio do vale, mas Deus não deixou ele no canto, Deus deixou ele no meio. E olha a continuação, versículo 2: e me fez andar ao redor deles, ao redor dos ossos. Oh meu Deus. Então olha só, olha para mim aqui, acompanha meu raciocínio. Deus levou Ezequiel para o meio do vale, sim ou não? Mas fez ele andar ao redor, ao lado dos ossos. Se Deus leva Ezequiel para o meio do vale, por que Deus não fez ele andar no meio, igreja? E sim em volta dos ossos. Por que Deus faz ele andar em volta dos ossos? Sabe o que eu entendo aqui? Deus queria que Ezequiel andasse ao redor dos ossos, não no meio dos ossos, para que ele tivesse cuidado com aqueles ossos. Você vai entender? Para que ele tivesse muito cuidado com aqueles ossos, porque se ele andasse no meio dos ossos, ele poderia pisar nos ossos. Olha Deus falando com alguém aqui. Cuidado, Ezequiel. Cuidado, Ezequiel, cuidado, porque esse osso aí, que aparentemente está sem valor, e você pode estar pisando hoje, pode ser alguém de muito valor, que eu vou levantar amanhã. Porque a vida, Ezequiel, é como uma roda gigante.
Hoje eu posso estar lá em cima e o osso lá embaixo. Quem está entendendo? Mas daqui a pouco Deus faz a roda gigante girar e tudo muda. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão. A visão dos ossos aqui, a visão de ossos sequíssimos, sem valor, sem esperança de vida, que não tinha mais jeito, essa visão aqui era a visão de Ezequiel e não de Deus. Deus estava dizendo para ele o seguinte: Ezequiel, você está olhando, olha aí Deus falando para você, você está olhando para a situação e vê essa situação sem vida, sem esperança, mas eu não vejo como você, Ezequiel. Deus está falando, eu não vejo como você vê. Eu, o Senhor, eu olho para isso aí e eu já vejo vida onde tem morte. Eu, o Senhor, eu olho para isso aí, eu já vejo restauração onde você vê destruição. Escuta aqui, deixa eu liberar uma palavra para alguém que entrou aqui hoje e você entrou aqui desanimado, fraco, talvez se sentindo até caído numa determinada área da sua vida. Deus está dizendo, já vejo você renovado hoje, firme de pé na minha presença. Não olha para o desânimo não, muda a ótica hoje. Você que talvez entrou aqui hoje pensando em parar, pensando até em desistir, descer do barco. Ah, se Deus não falar comigo hoje, eu não sei nem se eu volto aqui mais. Deus está falando para você, eu já vejo você não parando, mas eu já vejo você perseverando, avançando, trabalhando, conquistando, pregando. Eu já vejo você com uma outra ótica, Deus está dizendo. Irmão, a visão de Deus, entenda isso, a visão de Deus não é como a visão do homem, igreja. A perspectiva de Deus sobre essa situação que você está passando aí hoje, é totalmente diferente da sua. Não pense que Deus olhe para isso aí da forma que você está olhando. Não. Aquilo que você acha que é o fim, para Deus é apenas o começo de um novo tempo. Eu falo com você agora e eu me lembro quando eu estava no fundo do poço, no meio do vale da sombra da morte. Eu estava no fundo de um poço. Você sabe que o fundo do poço não tem saída, né? Se olha para um lado não tem saída, olha para o outro não tem saída, para frente não vai, para trás também não, para baixo pior ainda. Mas foi a própria mão do Senhor que me levou lá. Sabe por quê? Porque às vezes Deus faz isso mesmo. Deus pega a gente, como pegou Ezequiel, e leva a gente para o meio de um vale, no fundo de um poço, aonde a circunstância nos obriga a olhar para cima. Aonde a circunstância nos obriga a olhar para cima. Eu não vi a saída, mas quando eu olhei para cima, aleluia, lá estava o Senhor Jesus Cristo. E Ele pegou na minha mão, Ele me resgatou, e dia após dia, Ele vem agora aperfeiçoando essa linda obra que Ele começou. Então olha aqui para mim, aquilo que você acha que é o fim para você, é apenas o começo de um novo tempo para Deus. O que você acha que não dá mais, para Deus é muito mais do que parece. Diga glória a Deus. Então a pergunta de Deus para mim e para você hoje é: qual é a perspectiva que você está usando para olhar para essa causa aí? Você está usando a sua perspectiva ou você está usando a minha, hein? Deus está falando diretamente para alguém aqui: ei, foca no que eu posso fazer. Em vez de você ficar olhando para essa situação assim, dando força para ela, olha no que eu posso fazer, olha para o meu poder, olha para a minha grandeza. Esquece o tamanho do seu problema. Já viu aquela frase bonitinha que eles colocam lá na rede social? Olha, não diga para Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É isso, é exatamente isso. Você não tem que ficar dando força para o seu problema, não. E quer saber? Deus não tem problema com ossos, igreja. Vou desenhar para você. Deus não tem problema com situação difícil, impossível, complicada. Deus não tem problema com coisas impossíveis aos olhos humanos, aos olhos da medicina. Deus não tem. Deus não tem problema com doenças incuráveis. Deus não tem. Deus está falando para alguém aqui. Deus não tem problema com pessoas improváveis. Eu era o improvável. Muitos de vocês aqui eram improváveis. Deus não tem problema com isso. Basta uma palavra dele lá em cima, tudo muda aqui embaixo. Quem entende isso, diga amém. Apenas uma palavra dele, como essa que você está recebendo aqui hoje, é o suficiente para Deus mudar tudo, para Deus mudar o cenário, para Deus virar o cativeiro. Uma palavra como essa é o necessário, é tudo que você precisa. Sabe por quê?
Porque Deus é poderoso para pegar aquilo que não é e fazer ser, igreja. Deus é poderoso para pegar aquilo que é pequeno e fazer grande. É assim que Deus faz. Você não vai ver Deus fazer nada grande assim de repente, ó. E fez. Normalmente, na Bíblia você vê, Deus é um Deus de coisas grandes, amém? Mas Ele pega coisas pequenas e faz o pequeno grande. É assim ou não é? Uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, 15.000. Apenas 5 pães de cevada, 2 peixinhos. E o que era isso para tanto, Senhor? O que é isso para tanto? Não resolvi o problema, sem esperança de solução, mas coloca na mão dele para ver. Coloca na mão dele para ver. E então ele faz de algo pequeno algo muito grande. Você vai ver lá na viúva uma botijinha de azeite. Ela fala: ai, agora eu vou fazer o último bolo, vou comer eu e meu filho, em seguida morreremos. Não resolve o meu problema mesmo. Aí o profeta fala: então vai e traz primeiro para mim. O profeta ali tipifica Deus. Coloca na mão dele para você ver que o azeite da botija não faltará. Aleluia. E a farinha da panela nunca se acabará. Você quer ver uma coisa? Você não tem noção do lado de quem você pode estar sentado aí agora. Não olha não, disfarça. Você não tem noção de quem pode estar aí do seu lado agora. Ei, não pisa não, hein? Entenda o que Deus está falando. Não pisa não. Hoje pode estar no chão. Não olha agora. Hoje pode estar seco. Meu Deus. Pode estar acabado, fraco, talvez até caído. Mas logo Deus pega na mão, levanta isso aí, você vai ver só. É assim que Deus trabalha. E alerta hoje não pisa não, hein? É meu. Sabe qual que é o problema nosso, igreja? É que muitas vezes a gente só valoriza quando os resultados já estão prontos. A gente só valoriza quando os resultados já estão visíveis. Depois que Deus fez a obra, quando está pronto, quando Deus já fez, a gente olha e fala: ai, que bênção que Ele está. Olha que bênção que ela está. Mas Deus leva Ezequiel no meio de um vale cheio de ossos sequíssimos, porque Ele está dizendo para ele aqui: Ezequiel, toma cuidado com esses ossos, hein? Porque apesar de eles estarem aqui secos, sem esperança aos seus olhos, eles são meus, Ezequiel. Você está entendendo o que Deus está falando, né? Eu não quero, Ezequiel, que nem você e nem ninguém pise em nenhum desses ossos. Sabe por quê? Você percebeu que eles estão no vale, mas eles estão sobre a face do vale. Eles não estão sob. Eles estão sobre a face do vale. Você percebeu, Ezequiel, que eles não foram enterrados? E não enterraram porque eu não deixei. Sabe por quê, Ezequiel? Porque eu ainda tenho plano com eles. Porque eu ainda tenho planos de colocar de pé aquilo que está no chão, e que aos seus olhos não tem esperança. Eu ainda tenho planos com isso, Ezequiel. Você está entendendo, Ezequiel? Cada osso que você está vendo é meu. Não, você não entendeu. A tua esposa é minha, Ezequiel. Não pisa não. O teu marido, os teus filhos são meus, Ezequiel. Não pisa não. Aquelas pessoas que estão à sua volta lá dentro da empresa, não pisa não, Ezequiel. São meus, Ezequiel. Dentro da minha casa, não pisa não. É tudo meu. Não pisa não, para que você não venha a ser prejudicado. Deus está ensinando algo muito forte para Ezequiel aqui, da mesma forma que está ensinando para mim e para você. Ele está ensinando para ele que, para o homem, o que vale é o momento. Você percebe? Infelizmente o ser humano é assim. Para o homem o que vale é o momento, porque o homem só consegue ver o momento presente, igreja. Por isso que Ezequiel, ele só conseguia ver ossos secos ali. Mas para Deus o que vale não é o momento. Sabe o que Deus olha? Para a história. Deus valoriza a história, as batalhas de cada uma daquelas pessoas que estavam ali enfrentando a guerra. Por isso que eles morreram ali. Escute isso. Deus não se relaciona com momentos. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Deus não se relaciona com o nosso momento. Você pode estar bem hoje, você pode estar mal. Deus não está nem aí com isso. Deus se relaciona com a tua história. Ele sabe tudo que você passou até aqui. Ele tem visto cada lágrima que você tem derramado. Ele tem visto cada luta que você tem enfrentado. Quem se relaciona com o teu momento, geralmente sabe quem é? As pessoas.
As pessoas geralmente se relacionam só com os nossos momentos, sabe para quê? Para tirar proveito daquilo que nós podemos proporcionar para elas. Não todos, mas grande parte sim. Aqueles que talvez fingem até ser seu amigo, a sua amiga, mas se aproxima só quando tem sol na praia. Quem está entendendo? Dia de sol, a praia está lotada, irmão. Eu quero ver o dia que você estiver no fundo do poço, lá no meio do vale, qual é que vai estar lá do seu lado? Quem é que vai estar lá do seu lado, te apoiando, te abraçando? E repito, Deus não se relaciona com o momento, Deus se relaciona com história. Você quer ver uma coisa? Na visão humana, tinha o que lá no meio do vale? Na visão humana, ossos secos, sequíssimos, estorricados, sem esperança de vida. Agora na visão de Deus, sabe o que tinha ali? Ezequiel olha e vê isso, ossos secos, sem esperança. Agora na visão de Deus, sabe o que tinha ali? Muitos generais que morreram em batalhas. Meu Deus, muitos arqueiros valentes, pessoas ali que deixavam as suas famílias para lutar a favor de uma nação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ali tinha levita, tinha sacerdote, meu Deus, ali tinha profeta, ali tinha tudo, irmão. E Deus estava querendo explicar algo para ele aqui, ó. Ezequiel, isso que está seco e caído hoje, um dia já esteve de pé lutando pelo meu reino. Você está entendendo o que Deus está falando? Isso aí que está seco e deitado hoje, sem esperança aos seus olhos, já fez a diferença na vida de muitas pessoas. Olha Deus falando com alguém aqui. As pessoas muitas vezes, irmãos, elas olham para os ossos, sabe, para os problemas que nós enfrentamos, e ao invés de nos incentivar, elas falam de forma negativa. Você deve conhecer alguém assim, né? Ó, isso aí não vale nada não, hein? Deixa esse trem aí. Você está ali com o seu projeto, com o seu plano, de repente vem aquela pessoa crítica, negativa, e fala, ah, isso aí não tem jeito não, hein? Esquece isso aí, vai viver tua vida. É assim ou não é? Presta atenção, hein? Isso aí não fica de pé não, já não adianta nem insistir mais. Pode ter sido bom lá atrás, mas agora já não dá lucro não, fecha as portas. Olha aí. Mas enquanto essas pessoas críticas, negativas, está ali criticando, Deus está olhando para a mesma situação e dizendo para mim e para você, eu não quero nem saber como está agora, eu valorizo a história de cada um. Está assim hoje, aleluia, mas já fez diferença na vida de muita gente. Está assim hoje, mas já fez a diferença na vida de muitos. Deixa eu dizer algo para você aqui, igreja. Mesmo que você esteja talvez num declínio espiritual, um declínio emocional, vamos dizer assim, ainda que você esteja caído, seco, ainda que você esteja com a vida bagunçada como aqueles ossos, sem esperança nenhuma, Deus não abre mão de você. Vou repetir, Deus não abre mão de você. Deus está falando para alguém aqui, não adianta, eu não desisto de você. Sabe por quê? Em meio a tanta situação difícil que você tem passado, e humanamente falando, muitos já teriam desistido, e você não desistiu de mim até hoje. E o Senhor está falando, por isso eu não desisto de você. Ei, eu estou pregando para alguém aqui essa noite, irmão, que você não está bem espiritualmente. Não, eu vou falar, Jesus. Você não está bem espiritualmente. Talvez alguém olhe e até pense que está, mas no fundo você sabe que você não está bem espiritualmente. Você já não consegue mais orar 10 minutos como você fazia antes. Você já não tem mais prazer em jejuar, em ler a palavra como no começo. Qual foi a última vez que você fez isso, hein? Quando foi o último jejum que você fez? Cuidado, hein? Ô Ezequiel, cuidado, hein? Cuidado para você não achar que está cheio da presença, quando na verdade você está entrando no automático, hein? Cuidado, Ezequiel. Mas um dia você sabe que você fez tudo isso, né? Você orou, você jejuou, você fez tudo isso com alegria e disposição. Tem gente que está aqui, você está ouvindo eu pregar essa mensagem, irmão, e você já não consegue mais nem falar não para o teu pecado, para o pecado ou para uma tentação quando ela bate na tua porta. Você vive murmurando, para quem só glorificava, agora você vive reclamando de tudo, duvidando do que Deus promete, liberando palavras negativas muitas vezes.
Mas você esquece, né? Que um dia que você aceitou Jesus lá atrás, você renunciou muita coisa por causa dele. Você renunciou muita coisa por causa dele. Você abriu mão de muita coisa que você gostava, que a tua carne gritava, só para obedecer e para agradar a ele. Lembra disso? Você lembra, né? Você lembra da história de Pedro também? Quando eles estavam no meio de uma grande tempestade, parecia que o barco ia afundar. O barco estava no meio de uma grande tempestade, os discípulos estavam quase afundando, quando de repente Jesus vem andando sobre as águas. Estavam desesperados. E eles, quando eles veem Jesus andando sobre as águas, ele pensa que é um fantasma. Eles começam a gritar desesperadamente: é um fantasma, é um fantasma. Mal sabia eles que era tudo que eles precisavam. A salvação, a intervenção divina, a providência que eles precisavam estava se aproximando. Deixa eu liberar uma palavra profética para alguém que está aqui. Você está olhando para a situação, você está desesperado, você está assustado, achando, está gritando: é um fantasma. O Senhor está falando para você: parece fantasma, mas é providência de Deus que está chegando. Parece fantasma, mas é a vitória que está se aproximando. Aleluia, Jesus. Jesus fala com eles no meio daquela tempestade. Quando ele vê que está desesperado, Jesus libera uma palavra para eles e fala assim: ei, se anime, acalmem-se, sou eu, Jesus, eu vim ao encontro de vocês essa noite. Oh, aleluia. Profético, hein? Está desesperado? O Senhor aparece no meio dessa tempestade, no meio desse vale hoje, no meio dessa onda, e fala: ei, acalmem-se, se animem, sou eu. Eu vim ao encontro de vocês essa noite. Eu vim liberar mais uma palavra para acalmar o seu coração. E Pedro na mesma hora fala para Jesus: não, peraí, se és tu mesmo, então manda que eu vá contigo andando sobre as águas. Sabe o que Jesus fala para ele? Então vem, Pedro, vem, sai do teu barquinho, vem experimentar o sobrenatural comigo, vem caminhar comigo. Deus está fazendo um convite para alguém aqui hoje. Sai do lugar que te limita. Você tem coragem? Sai, coloca o pé na água, vem viver experiências sobrenaturais comigo. E Pedro foi, irmão. A Bíblia diz que ele pôs o pé na água e ele andou sobre as águas. Eu fico imaginando agora os discípulos dentro do barco, olhando para Pedro sair ao encontro de Jesus. No mínimo, vamos pensar? No mínimo aqui, eles disseram um para o outro assim: esse Pedro é louco mesmo, né? Não, ele não bate muito bem não, isso não vai dar certo. O que ele está fazendo? Ele vai afundar. Porque normalmente é assim, não é? Quem não entra na visão, quem não tem ousadia, não tem coragem de aceitar o chamado, de sair do barco, de ir ao encontro de Jesus, sempre vai ficar falando mal, criticando aquele que sai do barco e avança. Geralmente é assim que acontece. Porque quem não tem coragem, não tem ousadia de sair do barco, revela. Aquele que tem coragem de sair do barco, de tomar uma atitude, revela a falta de atitude daquele que fica dentro do barco criticando. Quem está entendendo? Você consegue imaginar a cena aqui? Pedro saindo do barco, os discípulos agora olhando e comentando: não é possível, esse cara é um problemático. Pedro era problemático mesmo. Esse cara é um problemático, não tem juízo, esse cara é doido. E Pedro era tão doido, irmão. Você conhece a história, né? Vou resumir aqui para você. Um certo dia eles estão no jardim de Getsemane. Aí um soldado se aproxima para pegar Jesus e prender ele. Sabe o que ele faz? Ele saca da espada e arranca a orelha de um soldado chamado Malco. Quer saber? Na minha opinião, ele deu para arrancar a cabeça. Pedro não era bom na espada assim para arrancar a orelha de alguém. Ele era pescador. Ele deu para arrancar a cabeça, ele errou e arrancou a orelha. Por que eu estou falando isso para você? Uma hora ele cortava a orelha de alguém para defender Jesus, só para Jesus não ir preso. Aí daí a pouco prenderam Jesus, ele está acompanhando Jesus de longe, escondido, com medo de todo mundo. Aí uma mulher vê ele no meio do pátio do sacerdote Caifás e fala: ali ele, é um deles. Aí Jesus olha para ele, ele aparece do esconderijo e fala: eu? E Jesus olhando para ele, irmão, ele fala: eu nunca vi esse homem. Meu Deus. Aí um fala para ele assim: a tua fala te condena, rapaz, até igual ele você está falando. Não, eu nunca vi esse homem. Irmão, eu fico imaginando Jesus no olhar, o que ele está falando para ele. Cara,
há dias atrás, você falou para mim que se fosse necessário, você morreria por mim, cara. Você falou, todos podem te trair, menos eu, Senhor. Se necessário for, eu morrerei contigo. E agora, diante das pessoas, o único momento que eu esperava, cara, no olhar, né? Jesus não falou nada, ele só olhou para ele. Mas eu penso que no olhar, Jesus está falando tudo isso para ele. Promete que você não cumpre não, cara. Então imagina a cena comigo aqui. Meu Deus, Jesus amado. Pedro sai do barco, andando sobre as águas. Pensa nisso, irmão. Andando sobre as águas, e no meio do caminho, a Bíblia diz que veio um vento. E quando veio o vento, ele tira o olho de Jesus, e ele olha para aquele vento assustado. E na mesma hora, a Bíblia diz que o mar começa a submergir a ele, começa a engolir, tragar ele começa a afundar. Deixa eu falar com alguém que está aqui. Para de olhar para o vento, irmão. Confia naquele que te chamou, naquele que um dia falou vem, você pôs um pezinho na água, saiu do teu barco e foi. Confia nele. Quando soprar o vento, vier a tempestade, não olha para o seu problema, porque quando você olha para o seu problema, você dá força para ele. É por isso que Pedro afundou. Sabe por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. É por isso que ele afundou. Você está entendendo por que às vezes as coisas não vai? Porque talvez você está sentindo que o problema está te tragando, porque você está tirando os olhos de Jesus. Escuta aqui, receba essa palavra. Jesus é o centro da tua sustentação. Aleluia. Enquanto os seus olhos estiverem em mim, Jesus está falando, nada te afunda. Enquanto os seus olhos estiverem em mim, você não afunda. E aí você escuta a pregação aí, um monte de pastor falando o seguinte: não seja como Pedro. Não seja como Pedro, que andou sobre as águas, mas depois tirou o olho de Jesus e olhou para o vento e afundou. Gente, fala sério. Deve ser facinho andar sobre as águas, né? Deve ser fácil demais andar sobre as águas. Tem gente que é desse jeito, parece os outros discípulos de Jesus que ficou no barco, né? A pessoa não tem coragem de dar um passo sequer, não toma uma atitude de sair do barco, do lugar que limita ela, e ainda quer falar mal e criticar aquele que viveu o sobrenatural de Deus. Pensa sobre isso. Aí volta naquilo que eu falei lá atrás. Sabe por que as pessoas criticaram Pedro aqui dentro do barco? Talvez, eu estou conjecturando, mas sabe por que talvez eles começaram a criticar Pedro agora, quando ele afunda? Porque as pessoas têm a mania de avaliar a nossa vida pelo momento que nós estamos vivendo. Volta no que eu falei lá atrás. As pessoas nos avaliam pelo momento de fraqueza. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Olha como é que Deus é diferente, né? Quando Pedro fracassa, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Mas me responde uma coisa, você conhece a passagem? Jesus deixa ele morrer afogado? Jesus não deixa. Jesus não deixa ele morrer afogado. E Jesus não deixou, sabe por quê? Porque Jesus, para ele, que tipifica, o próprio Deus, porque para Jesus o que vale não é o momento do fracasso. Pegou não? É a história. Para Jesus o que vale não é o momento de fraqueza. Para Jesus o que vale não é o Pedro que afunda, que fracassa naquele momento, mas é aquele Pedro que teve coragem, aleluia, de sair do barco, que confiou no chamado, quando ele disse: vem Pedro, vem Pedro. Deus está falando com alguém aqui, não importa o que aconteceu, não importa seus momentos de fracasso. Eu sei que você é aquela pessoa que quando eu chamei, você confiou no meu chamado, você saiu do teu lugar, você veio em direção a mim. E Pedro, Jesus sabia que Pedro acreditou no que ele disse, irmão. Pedro aceitou o convite de Jesus, ele confiou no chamado. Entenda isso: o Pedro que afunda aos olhos das pessoas é o mesmo Pedro que tem história aos olhos de Jesus.
E agora já mudou, né? Você não é mais Ezequiel, você já virou Pedro aqui agora. Amém? Quem sabe você não chama Pedro Ezequiel. Então defina as pessoas da forma certa. Nunca defina alguém pelo momento que a pessoa está passando. Aprenda isso. Eu já sofri muito com isso. Nunca defina alguém por um momento de fraqueza que a pessoa está passando, ou por um deslize que ela cometeu. Cuidado com isso. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? Eu montava essa mensagem e Deus me pegou aqui. O Espírito Santo falava no meu coração: se Jesus definisse alguém por um momento, nenhum dos 12 tinha se tornado discípulo dele. Todos fracassaram. Todos tiveram um momento de fraqueza. Vamos falar a verdade? Se Jesus definisse qualquer um de nós que estamos aqui por momentos de fracasso, nem eu estaria pregando, e nem você estaria aí ouvindo essa palavra. A Bíblia vai dizer, não lembro aonde, mas está escrito que a razão de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã na nossa vida. Essa é a razão de eu estar aqui, você está aí sentado ouvindo essa palavra. Sabe por quê? Pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Agora redobra a atenção aqui, já estou terminando. Tem até um louvor que fala assim, ó: se o mar, você conhece, né? Se o mar me submergir, aí ele fala assim, ó: se o mar me tragar, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. Quem conhece o louvor? E me faz andar sobre as águas. Ó, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Vou falar uma coisa para você aqui: o mar te submergir, você afundar a ponto de perder o fôlego, isso é uma possibilidade. Pode ser que isso aconteça ou não, porque ele fala: se acontecer, se o mar me submergir, é uma possibilidade. Mas a mão do Senhor te trazer à tona para respirar, irmão, isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. A todo tempo, a todo momento, qualquer situação que você estiver passando, porque uma vez que você saiu do teu barquinho, aceitou o chamado dele, ele sempre vai te atender. A mão dele vai estar pronta a te atender a qualquer momento que você esteja passando. Não é uma possibilidade, é uma certeza de que ele vai estar o tempo todo pronto para te socorrer. Quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus: Senhor, salva-me. Porque na hora do aperto, na hora do desespero, todo mundo lembra do Senhor, né? A hora que o problema chega, ninguém lembra dele. Aí olha para o problema, aí o vento, aí começa a afundar. Aí a hora que vai afundar, lembra dele: Senhor, salva-me. Ele grita, o texto diz que ele grita: salva-me, Senhor. Você sabe que geralmente a gente grita para quem está longe, sim ou não? Olha lá, Marcelo, é assim ou não é? Grita para quem está longe. E às vezes é assim, irmão. Diante da tempestade que se instala na nossa vida, os momentos difíceis, sabe? A impressão que dá é que Jesus está longe. Na hora do desespero, parece que ele está longe. Por isso que ele gritou: Senhor, salva-me. Porque às vezes parece que não vai dar tempo de Jesus socorrer a gente. Mas escuta isso aqui. O texto diz que quando Pedro afunda, Jesus não sai correndo na direção de Pedro. O texto diz: Jesus, estendendo a mão, segurou a mão de Pedro. Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro. Para Pedro parecia que ele estava longe, tanto que ele gritou: Senhor, salva-me. Parecia que estava longe, mas a verdade é uma só: que eu e você nunca estaremos longe das mãos do Senhor, a ponto que ele não possa nos segurar. Ele nunca estará longe de nós. Quando Pedro afundou, Jesus não precisou correr para segurar ele, para segurar na mão dele. Jesus apenas estendeu a mão. Sabe o que eu entendo aqui? Se Jesus precisou somente estender a mão, olha isso aqui, ele estava exatamente no local aonde ele afundou, sim ou não? Ele estava, porque foi a distância de um braço. Nem Pedro, meu Deus, nem Pedro sabia que o limite dele era ali, irmão. Ele nem sabia, ele nem imaginava que ele ia afundar ali. Mas aquele que chamou ele lá atrás já conhecia o limite dele. Escuta aqui, Deus está dizendo para você hoje: quando você saiu do barco, quando você aceitou o meu chamado, saiu de onde você estava, vai, para caminhar comigo, experimentar o sobrenatural,
Você não pensou que você ia cair. Você não pensou que você ia descer o nível, tropeçar. Mas eu, o teu Deus, o teu Senhor, eu já sabia até onde você ia, Pedro. Eu já sabia até onde era o seu limite. Porque eu conheço o teu limite, irmão. Escuta aqui, o Deus que fez a tua cruz, Ele fez o teu ombro também. Ele conhece o teu limite. Não adianta você falar: ai Senhor, não aguento mais. Aguenta sim. Aguenta sim. Porque se não aguentasse, esse fardo não estaria sobre você. A Bíblia diz que de forma alguma Ele permite uma tentação além das nossas forças. Quem está entendendo, diga amém. No momento que Jesus pega Pedro pela mão e volta com ele para o barco, você conhece a passagem? Ele volta de que maneira? Ele pega Pedro no colo e ele volta para o barco. Amém? É assim que ele faz? Não é assim. A Bíblia diz que ele pega na mão de Pedro, aleluia, e ele volta andando para dentro do barco. Sim ou não? Então você está dizendo para mim que Pedro andou sobre as águas mais de uma vez? É isso? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que de repente fracassou e agora está achando indigno de continuar a caminhada? Ai, porque agora Jesus não me quer mais. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Você percebe que mesmo Pedro tendo afundado, descido o nível, Jesus acreditou que ele poderia novamente andar sobre as águas. Novamente ele poderia experimentar o sobrenatural de novo. E se você prestar atenção no texto aqui, você vai ver que na volta, em momento algum, Pedro afundou. Na ida ele afundou, sabe por quê? Porque estava olhando para o problema. Mas agora na volta ele não afunda. Sabe por quê? Porque agora ele está de mão dada com Jesus. Porque agora ele está de mãos dadas com Jesus. Entenda o que Deus está falando aqui, ó. Segura na mão de Deus, meu irmão. Sabe o que essa palavra está ensinando para nós aqui? Que mesmo com as nossas fragilidades, diante dos nossos fracassos, que muitas vezes nós temos, Jesus sempre vai continuar acreditando em nós. Ele sempre vai acreditar que a gente pode viver o sobrenatural de novo. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que você afundou, irmão, em alguma área da sua vida. Talvez ninguém sabe, mas a tua consciência te acusa, e você sabe que você desceu o nível. Você fez escolhas erradas. Talvez você até perdoou outra pessoa, mas você não consegue se perdoar. Mas Jesus te ama tanto que Ele trouxe você aqui hoje só para dizer algo para você: eu não desisto de você por causa de um momento de fracasso. Não, eu não desisto de você por causa dos seus fracassos. Vai começar de novo. Vai levantar a cabeça, vai seguir em frente. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória desse novo tempo que Ele está te chamando agora será muito maior do que antes. Pastor, mas eu caí, Danilo, eu pequei, eu fiz uma loucura. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: então se levanta, porque o chão não é o teu lugar. Eu não te chamei um dia para você viver no chão. Ainda que caia, aleluia, não ficará prostrado. Uma coisa é você cair e continuar na lama, querer continuar na lama. Outra coisa é você cair, levantar, como diz por aí, sacudir, sacode a poeira, levanta a cabeça, dá a volta por cima e continua a caminhada. Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, não. É isso que chama a atenção de Deus. Eu não sei se você percebeu que durante a mensagem inteira, eu já vou finalizar aqui, quero finalizar dizendo algo para você. Durante essa mensagem inteira, até agora, em momento nenhum, você percebeu que em momento nenhum nós falamos de ouro, nós não falamos de prata, de bens materiais, amém? Nós falamos aqui da vida de Deus até agora, da verdadeira vida de Deus. Por que eu estou falando isso com você? Porque eu gostaria de finalizar essa mensagem hoje pedindo para você uma coisa, do fundo do meu coração: valorize o lugar que Deus te colocou. Valorize esse lugar onde Deus te colocou por um tempo. Você que faz parte dessa igreja, valorize essa igreja. Você que faz parte dessa família espiritual, valorize esse lugar que Deus te colocou. Porque Deus te trouxe para um lugar diferenciado.
Você está numa igreja, irmão, onde se prega a verdadeira palavra de Deus, a palavra revelada, clara, de forma objetiva. Olha, escuta aqui, longe de mim, nós não somos melhor do que ninguém, mas o que falta para muitos lugares por aí, não vou nem usar o nome igreja, mas o que falta em muitos lugares hoje, é começar a pregar um Deus que pode dar vida e não coisas. O que falta para muitos lugares hoje, é pregar uma palavra de um Deus que pode dar vida e não coisas. Deus pode dar coisas? Pode, mas não deve ser a nossa prioridade. Porque eu vou falar uma coisa para você no final dessa mensagem. Nesse mundo que a gente vive hoje, por mais que a gente tenha muitas coisas, por mais que Deus permita a gente conquistar todos os nossos projetos, sem a vida de Deus, sem a presença de Jesus, nada tem sentido e nada tem alegria. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. E quando você começa, aleluia, a se relacionar de verdade com esse Deus que dá a verdadeira vida, por mais que você tenha coisas, e muitas coisas, elas vão perdendo valor. Quando você começa a se relacionar com Deus de verdade, começa a ter um relacionamento, uma intimidade com Ele, por mais que Ele permita você ter muitas coisas, elas vão perdendo valor. Porque nada tem mais valor do que uma vida ao lado de Deus, irmão. Nada tem mais valor do que você estar fazendo qualquer coisa no seu dia a dia e ter a certeza de que Deus está ali do seu lado. Quem entende isso, diga amém. Quanto mais da vida, entenda isso, ó. Quanto mais da vida de Deus eu carrego, quanto mais espiritual eu me torno, menos materialista eu sou. Quanto mais da vida de Deus eu carrego, quanto mais espiritual eu me torno, mais para a glória dele eu quero viver. Mais para a glória dele eu quero viver. Pastor, o que você está querendo dizer? Quando você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, dependendo do lugar que você vai, você pergunta: Ele entraria comigo? A mesa que você vai sentar, você tem um relacionamento com Deus de verdade, você perguntaria: Deus sentaria comigo nessa mesa? Deus entraria nesses assuntos que eu estou entrando? Quem está entendendo? É por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: busque primeiro o reino de Deus. Sabe o que é isso? A vida de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ó, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Escuta aqui no final dessa mensagem: se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai nem precisar ficar preocupado com nada. É isso que essa palavra fala. Uma vez que você coloca Ele como primeiro na sua vida, você não vai se preocupar, você não precisa se preocupar com o que você vai comer, beber, vestir, porque é isso que está lá, Mateus 6, versículo 24 em diante vai falando isso. Não se preocupe com o que, a vez de comer, beber e vestir, nem com isso vai precisar se preocupar, porque quando você se relaciona com Deus que dá a vida, aleluia, todas as demais coisas se tornam detalhes. Quem está comigo aqui? Todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quando eu coloco Deus, o Deus que dá a vida em primeiro lugar, todas, não são algumas, irmãos, ó, todas as demais coisas Ele vai acrescentando na minha vida. A equipe de louvor pode subir, por favor. Olha aqui, eu finalizo dizendo algo para você. Eu não sei você, mas eu posso falar de mim. Eu não posso sair da minha casa, vir para a igreja, porque Deus vai me fazer um homem mais rico, ou mudar a minha vida financeira. Não, Deus pode fazer tudo isso, claro que Ele pode, mas essa não deve ser a nossa motivação. Essa não deve ser a nossa motivação de forma alguma. Então veja bem, não me entenda mal, hein? Eu não estou aqui fazendo apologia à miséria aqui, hein? Pelo amor de Deus. Até porque Deus é um Deus de prosperidade, e a Bíblia diz isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui hoje, que você saia com algo no seu coração aqui, que nenhuma mensagem de prosperidade, de qualquer outra coisa, pode substituir a mensagem da maravilhosa vida de Deus. Nenhuma mensagem de prosperidade, qualquer outro tipo de assunto, irmão, pode substituir a mensagem de um Deus de amor e de misericórdia. Um Deus que libera a sua misericórdia todas as manhãs sobre a nossa vida. Um Deus que espera todos os dias ouvir a nossa voz, fazendo sabe o que? Agradecendo Ele. Aleluia, reconhecendo que tudo que a gente tem, que tudo que a gente conquista, vem dEle. Eu finalizo dizendo para você que nenhum método, técnica nenhuma, programação
linguística, coach, como a gente vê muito por aí, nada disso, é tudo bom, tudo maravilhoso isso aí, mas nada disso é capaz de substituir a unção de Deus, que é o que nós sentimos nesse lugar. Nada disso substitui essa presença que nós estamos sentindo agora. Nada disso. E Deus é tão maravilhoso, igreja, aleluia, que Ele não está nem aí para aquilo que nós produzimos. Você sabia disso? Às vezes é frustrante ouvir isso, né? Mas você sabia? É verdade. Deus não está nem aí para aquilo que nós produzimos, porque para Ele não importa o que a gente faz, não importa o que a gente tem, o que a gente conquista. Ele só quer o nosso coração disponível para Ele. A única coisa que Ele quer de nós é o nosso coração. Ele só quer que a gente separe um tempinho para Ele, para usar aquilo que Ele nos deu, o nosso talento muitas vezes, para cuidar das coisas dEle. Deus, Ele não me quer porque eu canto, porque eu toco, e Deus não me quer porque eu prego. Até porque quando Ele me escolheu, eu não fazia nada disso. Você consegue entender? Quando Ele nos escolheu, aí Ele falou, a Bíblia fala que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda virávamos as costas para Ele. Você lembra quando você estava lá no meio daquele vale acabado, sem vida, sem perspectiva, sem esperança nenhuma, sem esperança de vida, sem esperança de ser alguém na vida? Ele não queria o que você podia dar para Ele, mesmo que você não tinha nada para oferecer também. Mas Ele foi até você porque Ele queria ver você bem, firme de pé. E é isso que Ele vai fazer aqui agora. Vai renovar as suas forças. Se preciso for, Ele vai pegar na tua mão, Ele vai puxar você para cima, vai entrar no barco com você, e vocês vão fazer essa travessia do jeitinho que Ele falou que você faria. Fica de pé no teu lugar, por favor. Oh, aleluia, Jesus. Sabe aquela situação que aos seus olhos não tem mais esperança? Aquele seu familiar, aquele seu parente que está fumando maconha, cheirando cocaína, às vezes está afundado no crack, e você olha e fala, pastor, meu Deus, está só o osso. Está só o osso, pastor. Deus está dizendo, eu vou atrás do osso então. Eu vou atrás do osso hoje. Eu quero levantar esse osso aí. Sabe por quê? Aquele osso é meu. Às vezes as pessoas olham e falam, não tem mais jeito. Eu tenho plano com Ele ainda. Essa área aí da sua vida que está no chão, que está seca, sabe? A tua vida conjugal, a tua vida financeira, a tua saúde. O Senhor levanta isso hoje. Sai do teu lugar, você que precisa dessa oração, vem para frente. Foi à toa que Deus não deixou isso aí morrer até agora não, irmão. Não, não foi à toa não, que Ele não permitiu que isso aí fosse enterrado até hoje. Deus está dizendo. Sabe por que eu deixei? Porque logo logo eu vou mostrar para muitas pessoas quem eu sou na tua vida. Eu vou mostrar para muita gente o que eu sou capaz de fazer. Você que está precisando de um socorro espiritual, vai fechando seus olhos agora. Um socorro espiritual, emocional. Coloca a mão no seu coração. Você que fala, pastor, eu estou sempre na igreja, as pessoas pensam que eu estou bem, mas mesmo porque eu não transpareço, mas eu estou precisando de socorro. Corre aqui, irmão, sai do teu lugar. Você sabe que é com você que Deus está falando. Não se preocupe com essa pessoa que está aí do seu lado, não. Ela não pode resolver o seu problema. Aquele que pode resolver qualquer problema, Ele está aqui agora, Ele está te chamando. Você que já veio para o altar, eu quero convidar você que pode, sentir a vontade, se você puder, dobra o teu joelho. Você que pode, pelo menos você que está aqui, ó, diante do altar, dobra o teu joelho. Algumas pessoas já começaram a entender o que Deus está fazendo. Tem gente chorando aqui, irmão. Às vezes as pessoas pensam que os melhores cultos, os melhores avivamentos são aqueles que pula, sapateia, que sai girando no meio da igreja. Mas o verdadeiro avivamento não começa com pulos. Ele começa, sabe com o quê? Com lágrimas, com lágrimas, com lágrimas. Vai se derramando agora na presença de Deus. O poder de Deus se manifesta aqui agora, Pai. A Tua palavra foi ministrada essa noite, Senhor. E uma das certezas que eu tenho, que o Senhor ainda tem plano nessa vida, é que o Senhor não permitiu essa pessoa ser enterrada, Pai. Se dependesse dos outros, essa vida já tinha sido enterrada há muito tempo.
Se dependesse das pessoas, esse ministério já teria sido enterrado há muito tempo. Mas se está aí ainda, Pai, é porque o Senhor tem plano, é porque o Senhor tem esperança. Vai tocando agora, da planta dos pés ao alto da cabeça, irmão. O Senhor te renova hoje. Tira o olho do vento, ei, Ele está dizendo: volta o seu olhar para mim hoje, porque eu sou o centro da tua sustentação. Abre a tua boca e começa a profetizar. Diga para o seu problema, para dar atenção à mensagem do seu Senhor hoje. Fala para ele: problema, enfermidade, vício maldito. Olha o que a palavra do meu Deus está dizendo hoje, que esse casamento não chegou ao fim, ele está apenas começando. Escuta aí o que o meu Deus falou: esse menino não está perdido não, Deus vai levantar e o nome dele será glorificado. Ah, meu Deus, vai tocando aí, Pai, nessa saúde agora. Renova a saúde do teu filho, da tua filha. Repreenda agora toda a enfermidade. Eu profetizo vida sobre eles. Vida, vida, vida. O autor da vida está aqui, irmão. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Vai dando liberdade. O autor da vida está aqui. Desistir, nada nem ninguém vai te parar. Eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Olha aí, Jesus. Mesmo que pedras venham ouça o clamor dos seus filhos hoje, Pai. E com palavras queiram me olha isso, igreja. Maior aquele que meu está Deus. em mim. Com Jesus. Fica de pé nesse momento. Vai receber o teu renovo agora. Eu olho pra Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu clamo a papai. Opera aí, poder de Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Pode o silêncio até grita que Deus me abandonou. Mas Ele está lá, ó, no teu limite, te esperando para estender as mãos para você. Eu vivo pela fé. Meu Deus. Tenho Deus que estende a mão para me levantar. Então diga pro seu problema: eu sei receba vida, vida na saúde, vida no seu casamento, vida em todas as áreas da sua vida, 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 a vida de Deus, oh Deus, esperança em tudo está nele, aleluia. Deus, tenho tudo em Deus. Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo a papai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus. Olha aí, Jesus. Nada pode
Deixa eu falar algo para você aqui. A maior prova que Deus tem muita coisa ainda para fazer na sua vida e através da sua vida é que Ele não permitiu você descer a sepultura ainda. É os livramentos que Ele já te deu. Você já percebeu quantas vezes o inimigo já tentou ceifar a tua vida? E Deus sempre ali te guardando, te livrando. É em acidente de carro, acidente de moto, enfermidade, UTI, livrando você de overdose, disso, daquilo. Deus sempre ali. E eu sinto claramente Deus falando para alguém aqui hoje através dessa palavra. Eu permiti que você ficasse no chão, mas foi por um tempo. Foi por um tempo. Agora enterrar o que é meu, eu não autorizo não. Não tem nada acabado. Está apenas começando. Há um novo tempo de Deus estabelecido na tua vida. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu selo, Senhor, esse momento com o nome poderoso de Jesus. Eu declaro um novo tempo nessa vida, dentro desse lar, dentro dessa casa, esse casamento, Pai. Restaura hoje, cura a alma dessa mulher, desse homem, e que eles possam viver um novo tempo, para a glória do nome de Jesus. Entra também na área profissional, financeira, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que os seus filhos possam firmar os passos da tua casa, na tua presença, valorizando o verdadeiro autor da vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, volta para o seu lugar glorificando o nome dele, glória a Deus.